Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, gente, a gente vai. Eu fechei o livro de biologia, né? O livro 1 de biologia com vocês, mas eu queria fazer diferente por conta da gente estar um pouquinho distante, vamos estar vendo essa interligação de vocês com o conteúdo. Então, por conta desse distanciamento e as aulas ficarem um pouquinho longe uma das outras, e hoje eu vou, a partir do capítulo 3, 4 e 5, claro que der tempo, né? Se não der, eu sei que não vai dar tempo a gente ver os três capítulos hoje, a correção. Eu escolhi o suplementar, porque ele já vem com um apanhado mais elaborado. Então, a gente vai estar fazendo a questão do suplementar, né? O suplementar hoje, aí a gente vai estar tirando as dúvidas, eu vou fazendo a correção e vocês vão aí preparando o material de vocês. Então, corre lá, dá uma pausazinha no vídeo, pega a atividade suplementar, começando do capítulo 3. Professora, por que capítulo 3? Porque eu quero que a gente reveja as substâncias orgânicas. E quais são as substâncias orgânicas? Carboidrato, lipídios, proteínas, né? E vitaminas. Sais minerais é inorgânico. Então, a gente vai começar pelos carboidratos, né? Os famosos glicídios, para que a gente possa estar colocando mais em dia esses assuntos. Porque a gente fechou o livro e depois a gente já vai para o livro 2 e eu não quero ficar só mudando de livro sem que fique um conhecimento melhor, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, capítulo 3. É comum encontrarmos na tabela nutricional de diversos alimentos a indicação da quantidade de carboidratos, que são as biomoléculas absolutamente na natureza. Este grupo de substâncias desempenha uma ampla variedade de função. Cite duas moléculas de carboidrato e suas respectivas funções. A gente vai colocar duas moléculas de carboidrato, daquelas bem mais famosas, bem mais conhecidas como resposta, né? E, e as suas funções. Celulose é um polissacarídeo com função estrutural e o amido é um polissacarídeo com função de reserva, tá? Então, eles querem o que na questão? Dois carboidratos e suas funções. Então, celulose com função estrutural e amido com função de reserva. Ambos carboidratos de origem vegetal. Aí na questão 2. Baseado nas características dos carboidratos, analise a única alternativa que é falsa. Alternativa A. O aumento de peso pode ocorrer em pessoas que ingerem açúcares em excesso. B. A quitina faz parte da estrutura do exoesqueleto dos artrópodes e da parede celular dos fungos. A celulose é um disacarídeo com função estrutural, sendo encontrada na parede celular dos vegetais. A lactose é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de galactose e uma de frutose. Letra I. A glicose, frutose e galactose são carboidratos que fornecem energia para os seres vivos. Então, o que a questão quer? Baseado nas características dos carboidratos, assinale a única alternativa que é falsa. Então, a única alternativa falsa é a alternativa D, que diz o quê? A lactose é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de galactose e uma frutose. Não. A lactose é formada pela união de uma galactose com uma glicose, tá certo? Então, por isso que a questão está errada. Essa é a única questão errada, que quem forma é a união da lactose, açúcar do leite, com a glicose. Letra D. Terceira questão. Certos carboidratos, como as fibras, não são digeridos ao longo do sistema digestório de nenhum animal vertebrado. Sendo assim, explique como é possível a dieta de vacas e cabras, por exemplo, se formada por plantas ricas em celulose e mesmo assim esses animais
podem nutrir-se corretamente. A questão 3, anote aí. Estes animais, assim como todos os outros herbívoros, vírgula, possuem em seus intestinos uma associação entre certas bactérias e protozoários responsáveis por produzir a enzima celulase, que degrada a celulose, possibilitando a digestão das plantas ingeridas. Então, esses animais que se alimentam de vegetais diretamente e conseguem fazer a digestão, é porque eles têm um intestino que funciona de forma diferente. E no intestino deles tem uma proteína que é chamada, que a gente acabou de anotar, né? Uma proteína acelerativa, que a gente chama de enzima, que faz essa aceleração metabólica, né? Então, por conta disso, que eles conseguem fazer a digestão da celulose, diferentemente dos outros animais, certo? Questão 3. Vamos ver aqui a questão. Questão 4. Não dá, né? Uma hora vai. Alimentos de origem vegetal, como arroz, batatas e óculos ruins, gente. Farináceos presentes na dieta fornecem a maior parte dos polissacarídeos obtidos ao longo de um dia. Sobre esses alimentos, responda. Letra A. Qual molécula de polissacarídeo constitui a reserva energética dos vegetais? Vou repetir. Qual a molécula de polissacarídeo constitui a reserva energética dos vegetais e está presente nos alimentos citados? Essa é a moleza, né? Essa é carboidrato de reserva presente nos vegetais, é o amido. Então, basta colocarem amido. Letra B. Determine o monossacarídeo constituinte da molécula de polissacarídeo da alternativa A. Glicose, certo? Simplesmente glicose. Glicose, monômero de glicose. Várias glicoses se juntam, se aglomeram para formar o amido, tá certo? Baixando aqui a próxima página. Gente, calma, as coisas funcionam. Quinta questão. Vamos lá para a quinta questão. Nos doces em geral, tais como balas, biscoitos, pirulitos, sorvetes, são encontradas grandes quantidades de carboidratos, que têm função energética no organismo. Além desse papel, tais moléculas também têm importância estrutural no corpo de diferentes seres. Cite 2 exemplos de moléculas de carboidratos que desempenham o papel estrutural e em quais seres vivos eles estão presentes. Quinta questão. Celulose está presente na parede celular de vegetais e quitina está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Sexta questão. Os carboidratos mais abundantes na natureza é a celulose, encontrado nas plantas juntamente com outras substâncias da celulose. Forma as fibras. Sobre as fibras, os carboidratos, em geral, respondam ao que se pede. Letra A. As fibras são carboidratos complexos. Em qual grupo de carboidratos a celulose pode ser encontrada? Polissacarídeos. Letra B. Cite exemplo de outro carboidrato presente
em vegetais e em quais partes eles têm sua maior concentração. Letra B. O amido é encontrado em raízes de batatas, por exemplo, e em outros órgãos vegetais, como sementes e caule. Sétima questão. A energia que usamos para realizar os movimentos provém. Só subir um pouquinho essa questão. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação dos alimentos que ingerimos, entre outros nutrientes disponíveis para o metabolismo celular. Qual é a principal fonte de energia imediata para as nossas celulose e qual permitirá a maior produção de energia da célula após ser totalmente metabolizada? Marque a alternativa correta. Sétima questão, letra C. Tá bom, gente? Sétima questão, letra C. Que é glicose e amido. Oitava questão. Marque a alternativa que apresenta a associação correta entre um grupo de carboidratos e um exemplar desse grupo. Oitava, letra C. Nona questão. Os compostos orgânicos apresentam grande variedade de estruturas moleculares. Mesmo apresentado toda essa diversidade, eles são caracterizados pelo elemento químico carbono. Os carboidratos, também conhecidos como hidrato de carbono ou açúcares, são compostos orgânicos importantes para o organismo. Assinale a alternativa correta que demonstra qual a principal função dos carboidratos. Essa é a letra B, né, gente? A principal função dos carboidratos é energética. Letra B. Décima questão. Décima. Texto para as questões 10 e 11. Os polissacarídeos são polímeros longos constituídos por monômeros. Enquanto vários monômeros e disacarídeos têm a finalidade básica de fornecimento de energia para o metabolismo, alguns polissacarídeos têm relevância devido ao seu papel estrutural sobre tal grupos de carboidratos. Responda. São polissacarídeos com função de reserva energética em vegetais e animais, respectivamente. Letra A. Letra A, amido e glicose. Letra B, glicogênio e amido. Letra C, amido e glicogênio. Letra D, glicogênio e ribose. Letra B, glicogênio e amido. Glicogênio de reserva animal e amido de reserva vegetal. Décima questão. Décima. Amido e glicogênio, na ordem da questão. Letra C. 11. Em certos animais, como o ser humano, os polissacarídeos de reserva podem ser estocados em órgãos tais como pele e ossos, fígado e músculo, intestino e baço, rins e pâncreas. Aí essa alternativa. Letra B, fígado e músculos. Deixa eu passar essa página para cá. Vamos para os lipídios. Só um minutinho, tá, gente? Primeira questão sobre lipídios. Os lipídios formam a maior reserva de energia em nosso corpo. Porém, outras importantes funções em nosso organismo são realizadas por essas moléculas. Podemos citar como exemplo os esteroides, os carotenoides, e que função cada um desses dois tipos de lipídios desempenham em nosso corpo.
Os esteroides desempenham função hormonal, como é o caso da testosterona e do estrógeno, e já os carotenoides são convertidos em vitamina A no organismo. Letra B. Os cerídeos, que são os representados pelas ceras, são uma classe de lipídios presente tanto em vegetais quanto em animais, tais como abelhas e aves aquáticas. Explique qual é a finalidade dos cerídeos nos organismos citados. No caso das abelhas, as ceras têm papel estrutural, já que é utilizada para a construção dos favos de mel. Já as aves aquáticas possuem glândulas que secretam cera com o objetivo de impermeabilizar as suas penas. Terceira questão. Terceira questão. Algumas técnicas empregadas em laboratório de citologia permitem a extração dos compostos que formam a membrana celular. Entre os diferentes componentes encontrados, temos como mais abundante em certos grupos de lipídios. Determine qual é o grupo e qual característica molecular resulta na organização em forma de bicamada da membrana celular. Questão 3. O grupo citado é o de fosfolipídio. Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes na estrutura da membrana celular, possuem moléculas anfipáticas que apresentam características hidrofóbicas, solúveis em meio aquoso. As hidrofóbicas, insolúveis em água, porém solúveis em lipídios e solventes orgânicos. Acabam se organizando na forma de bicamada, com as cabeças polares voltadas para o meio extra e intra, que apresentam a água. Já as caudas apolares ficam voltadas para si no centro dessa bicamada. Tal organização permite maior equilíbrio na estrutura. Isso é referente à membrana plasmática, né, gente? Membrana plasmática. Quarta questão. Vamos lá. Encontros em lanchonetes ou intervalo das aulas são atividades de lazer. As crianças e adolescentes e as comidas preferidas é o lanche à base de hambúrguer com maionese, ketchup, batata frita, salgados, refrigerante, entre outros. Porém, esses alimentos vêm sofrendo condenação pelos médicos e nutricionistas, em especial por conterem componentes não recomendados que são considerados vilões para a saúde dessa população jovem, como, por exemplo, as gorduras trans e o excesso de sódio. Entre os componentes da gordura presente nesses alimentos, o que oferece maior risco à saúde humana é aquele que contém os ácidos graxos saturados e as gorduras trans. Seguido especialista no assunto, as gorduras são necessárias ao corpo, pois fornecem energia e ácidos graxos essenciais ao organismo, porém gorduras trans é considerada pior que a gordura saturada, pois está associada ao aumento do nível de colesterol LDL, que é o colesterol considerado ruim, né, gente? Em relação a isso, né? Deixa eu só diminuir minha página aqui. A diminuição do HDL, que é o desejável,
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina que a partir de 1º de agosto de 2006, as empresas devem especificar os rótulos, o teor de gorduras trans e seus produtos. É válido afirmar que a finalidade dessa determinação é: letra A, esclarecer ou alertar sobre a quantidade de gorduras saturadas e de gorduras trans. B, eliminar a adição de gorduras ou de ácido gráfico nos alimentos industrializados. Letra C, substituir as gorduras ditas trans por gorduras saturadas desejáveis ao organismo humano. Ou D, estimular o consumo de outros alimentos, em especial à base de carboidrato, e alertar sobre os necessários ácidos gráficos essenciais ao organismo. Qual é o objetivo da Anvisa em relação a isso? A letra A. Tá, gente? O objetivo é esclarecer ou alertar sobre a quantidade de gorduras trans e de gorduras trans nos alimentos. Questão número 5. Lê as informações a seguir. A ingestão de gorduras trans promove um aumento mais significativo na razão lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade, LDL, HDL, do que a ingestão de gorduras saturadas. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitárias, um aumento só pode ser considerado zero trans quando contiver quantidade menor igual a 0,2 grama desse nutriente, não sendo recomendado consumir mais que 2 gramas de gorduras trans por dia. O quadro abaixo representa um rótulo de um biscoito comercial vendido que atende às especificações do percentual de gorduras trans exigidas pela legislação brasileira. Vê bem que essa tabela. Segundo esse biscoito, o rótulo diz que tem carboidrato 19 gramas, tem gorduras totais de 7,3 gramas, gordura saturada de 3,4 gramas e gordura trans de 0,25 gramas. As informações apresentadas permitem concluir que o consumo diário excessivo do biscoito poderia provocar alterações de: letra A, triglicerídeos, reduzindo sua concentração plasmática. Letra B, triglicerídeos, diminuindo sua síntese no tecido adiposo. Letra D, LDL, colesterol, aumentando sua concentração plasmática. D, HDL, colesterol elevado sua concentração plasmática. Ou letra E, colesterol reduzindo sua concentração plasmática. Quinta questão, letra C. A LDL, colesterol, aumentando sua concentração plasmática. Que é o colesterol ruim, né, gente? Logo Deus leva. Sexta questão. E a sexta questão. Os lipídios são compostos por um grupo heterogêneo de substâncias que apresentam como propriedades comuns a insolubilidade na água e a solubilidade nos solventes orgânicos, como etanol, éter, benzeno e acetona. Associe as colunas a seguir de acordo com os grupos de lipídios citados e suas respectivas propriedades quilocalóricas de ocorrência ou funções. Então, nós temos letra A, glicerídeos, letra B, cerídeos, letra C, esteroides, letra D, fosfolipídios, letra E, carotenoides. Na coluna seguinte, a gente tem as funções de cada um deles. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro parênteses, né, gente? Vamos começar pelo primeiro parênteses. Ai, que drogas. Só um minutinho. É igual o programa do Faustão, né, gente? Ao vivo. Agora foi. Agora foi.
a doida no computador? Eu, hein? Essa, então coloque aí. Se eu consigo dar o zoom, porque desse jeito aqui eu não consigo ler, não. Vou ser sincera pra vocês, nem tento. Nem tento, que eu não consigo. Então tá lá. Pelo primeiro parênteses, né? É altamente insolúvel em água. Qual é o dos três que é totalmente insolúvel em água? É o cerídeo. Segundo parente, reserva energética é o glicerídeos. Controle hormonal é o letra C, esteroides. Participam do processo de fotossíntese é o carotenoides. E o último, forma a bicamada lipídica das células. Aí vocês vão dizer que é os fosfolipídios. Na sequência dos parênteses, de cima para baixo, vai ficar B, A, C, E e D. Tá, gente? Sétima questão. O óleo vegetal, componente do biodiesel e de grupo dos triglicerídeos, podendo ser extraído de várias fontes como amendoim, mamona, algodão e girassol. Sobre os glicerídeos é correto afirmar. Qual alternativa que é correto afirmar sobre os glicerídeos? Sétima questão, letra D. São geralmente formados por um glicerol e 3 ácidos graxos. Oitava questão. A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de testosterona no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol, oitava letra C, é um esteroide e a partir dele que a testosterona é sintetizada. Nona questão, que já foi questão do Enem, né? A nona questão também. O que diz a nona questão? A nona questão diz, não quer me obedecer esse computador. Quando colocado em água, não consigo ler, gente. Que situação difícil. Quando colocado em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida essa estrutura, tende-se a reorganizar em um novo lipossomos. Aí a nona questão vocês marquem como correta a letra E, tá bom? E com esses tropeços desse computador, né? E a minha falta de prática também, a gente vai ficar por aqui com os lipídios. Aí vai ficar faltando para a próxima correção os carboidratos. Os carboidratos não vai ficar faltando as proteínas, né? Fica faltando somente as proteínas. Aí vocês vão dando pausa, é só uma questão mesmo de estar ajudando vocês a responder as atividades suplementares, né, com esse objetivo. Na próxima aula a gente vê proteínas e a gente dá continuidade ao livro 2, tá bom? A gente faz a correção de proteínas e começa o livro 2, porque aqui, deixa eu ver, é pouco conteúdo para a gente ficar só com essa correção das proteínas. Mas aí na próxima aula a gente encerra esse suplementar do capítulo 1, do livro 1, né, de biologia, e a gente começa o livro 2. Então, quem ainda não pegou o livro 2, dá uma passadinha na escola, pega o seu livro 2, que a gente vai precisar, tá, gente? Aí na próxima a gente continua.
Desculpem qualquer coisa, estou tentando fazer da melhor forma possível. Mas vai dar certo, tá? Deus no comando sempre. Beijo.